Isabelle Fernandes Morgado. O Boto nasceu de uma necessidade lá em 2020, na época da pandemia. Eu estava precisando me reinventar como pessoa, reestruturar minha carreira profissional. Eu sou formada em Direito, né? E sempre estudei para concurso. Então, nessa época, os concursos se cessaram e aí eu tive que ir atrás de algo para poder me manter. Uma renda fixa, então foi por necessidade. Eu comecei revendendo camisetas, eu comprei algumas camisetas lá em Goiânia, trouxe e revendi, era isso que eu fazia. Só que daí eu comecei a observar que as pessoas já estavam fazendo a mesma coisa, já tinha muitas pessoas fazendo isso. Mesmo estilo de camiseta, e eu vi vários iguais. Aí eu falei, preciso me diferenciar. Aí foi quando veio o regional, o regionalismo veio para trazer diferencial na marca. E aí eu comecei a ver que eu poderia trazer essa identidade, né? Aí eu comecei a entender, buscar as referências locais de regionalismo aqui, algumas pessoas que trabalhavam com regionalismo para ver que se dava certo eu estampar nas camisetas o nosso regionalismo. Aí foi o tempo que eu voltei para Fortaleza. Aí foi lá em Fortaleza que eu peguei toda a parte técnica de estamparia, de como eu poderia colocar na camiseta, questão de marca própria. No tempo que eu fiquei lá, eu consegui pegar toda essa noção e aí trouxe para Porto Velho a proposta de marca, trazendo a nossa identidade, a nossa cultura. Aí as principais referências eu fui colocando, eu tentei trazer algo que era simples, comum para nós e fazer disso algo extraordinário, que é o quê? Nossas gírias. As coisas que a gente fala no nosso dia a dia, o té doido, telés, né? Essas gírias que são comuns nossa, que acaba passando despercebido, mas faz parte da nossa cultura. Peguei o livro da professora Dai Gurgel, como eu falei, como referência, né? Tem um livro chamado O Porto-Velhês, Carapanã Encheu Voou. Eu sempre falo desse livro, porque ele foi uma das primeiras estampas eu tirei de lá, que é um dicionário, né? E aí eu estampei nas camisetas, coloquei nas camisetas aquilo que estava lá no dicionário. Foi assim, algo que eu não imaginava que ia dar certo, porque foi algo que veio sentido de uma ideia, mas assim, como eu não via muito isso aqui em Porto Velho, eu fiquei pensando, será que a galera vai aderir a essa causa? A galera vai gostar? E foi muito bom ver a reação das pessoas ao ver aquilo que elas falam no dia a dia, estampado nas camisetas. Foi legal que as primeiras camisetas foram 3 estampas, né? Que é o Teleso, Tucupi, Tambaqui, Farinha e Macaxeira. Que eu peguei a gíria e algo que é da nossa gastronomia. O que era legal é quando eu ia nas feiras, eu comecei nas feiras, né? As pessoas viam a camiseta ali na arara e eu olhava assim, cara, eu falo isso. E olha que legal como, tipo assim, a reação das pessoas. Isso foi pra mim que não teve preço, que eu vi que assim, caraca, a galera aderiu. Então essa identificação, essa representatividade nas camisetas foi graças a Deus, está sendo bem aceito também. No início, como eu não tinha noção muito de como trabalhar no Instagram, em rede social, ou internet em si, meu primeiro canal de venda foram as feiras do empreendedorismo feminino. Foi a primeira oportunidade de mostrar que eu estava fazendo, vendendo as camisetas, mostrar a proposta da marca, né? Comecei com as camisetas de desenho, não era nada regional. Quando eu migrei para o regional, aí sim que comecei a ter mais procura. Aí foi quando eu iniciei o Instagram, que eu vi que a galera estava aderindo, que estava buscando, estava já me procurando, né, com o meu celular, né. Aí eu fiz o Instagram para a marca, e aí eu comecei com a primeira canal de venda online, que foi o Instagram. Porque eu não tinha loja física, né, não tenho até hoje. E aí eu fui trabalhando o online para as pessoas começarem a conhecer. Aí eu fui começando a trabalhar a parte do marketing e tal, mas sempre nas feiras e no Instagram. Eu comecei a ver quem que gostava desse tipo de camiseta, porque no início eu achava que o meu público-alvo seria pessoas mais jovens, né? Sei lá, adolescentes, jovens, 18 anos, 20 anos. Entrando no Instagram, eu vi que o meu público era um público mais velho. Era um público 30 a mais, 35, 40, uma galera mais velha mesmo, porque são pessoas que já têm uma noção do pertencimento, do valor da cultura, né, da importância de ter essa representatividade. Então, elas já têm essa noção. Então, elas já aderiram muito mais do que o público jovem. Aí eu tive que fazer essa mudança aí na comunicação para conversar com essas pessoas um pouco mais velhas, assim, né? Desse público. E é até uma proposta de poder também, quando eu comecei a identificar isso,
de resgate mesmo, resgate cultural, resgate histórico, porque eu trago nas camisetas também, além das nossas gírias, tem algumas que são de ícones, né? Justamente, por exemplo, a locomotiva, a estrada de ferro, porque às vezes as pessoas não conhecem a nossa história. Então a proposta da marca também tem esse viés de resgate histórico. É interessante do empreendedorismo, né? Eu nunca fui formada para ser empreendedora. A minha cultura toda, da minha família toda, o meu meio é funcionarismo público, né? Então quando eu comecei a empreender, eu comecei a me identificar e a me desenvolver. Então, o empreendedorismo, ele me trouxe esse desenvolvimento e essa conexão, sabe, que você se encontra? Foi isso que aconteceu. E aí eu finalizei o meu tempo lá no Tribunal de Justiça e não quis, né, continuar. Eu encerrei o meu tempo de funcionarismo público para só ficar no empreendedorismo. A parte dessa virada de chave foi na parte financeira. O principal foi a parte financeira, porque eu vi que eu precisava me organizar, porque, como eu falei, eu não tinha noção nenhuma de empreender. Não tinha noção mesmo. Eu só cheguei, vou vender camisetas e pronto. Então, não é só isso, né? A gente tem que ter algumas habilidades, algumas coisas para a gente poder desenvolver. E aí eu fui no Sebrae justamente para poder me dar essa noção. Quando a gente entra nesse mundo, a gente vê que são várias habilidades diferentes. E aí, por exemplo, o financeiro foi o que me pegou, porque eu estava misturando tudo com o meu pessoal, com da marca. Foi a primeira coisa que eu peguei. A precificação também, eu vi que eu estava precificando errado. Então, demorei um pouco para entender, mas aí eu fui pegando os conhecimentos do próprio curso que eu tenho no Sebrae mesmo. Outra coisa também é a questão de vendas, a questão da própria a comunicação para vender, né? Técnicas de venda. Algumas coisas nesse ponto, acho que foi os pontos principais em que eu inicialmente fui atrás para adquirir conhecimento. Quando eu comecei, a primeira vez que eu bati a porta do Sebrae, foi por conta dessa situação das vendas, então eu fui direto nos que estão organizando lá, né? Depois que eu fui conhecer esses programas, e faz toda a diferença como oportunidade, vitrine também, porque por exemplo, o Sebrae Delas, que é um dos programas que até hoje eu estou presente, né? A intenção de poder juntar mulheres que também empreendem, que também querem se reinventar, que querem se ressignificar, e aí estão na mesma proposta do que eu, e aí a gente se une. Isso é muito bacana, porque você vê uma força de mulheres que querem crescer, e uma ajuda a outra, e aí tem um norte que traz essas habilidades para a gente poder trabalhar e desenvolver uma por uma. E aí ter essa contrapartida é muito importante. Então, assim, para o crescimento da marca, para o desenvolvimento como pessoa, como ser humano, como mulher também, está fazendo toda a diferença, que ainda continua, né? O Sebrae foi a porta de oportunidade, a gente se reuniu e sempre está uma ajudando a outra. Isso não tem preço, é muito bacana. E sem falar que o network que a gente faz entre nós, uma abre porta para outra também. Então, assim, é como se fosse um meio de a gente estar ali e se juntar, encontrar forças para prosseguir. Você não desistir daquilo que você já iniciou é a primeira dica que eu dou. Tenha coragem, continue. Que o desafio maior de empreendedorismo nos dias de hoje é você ter a coragem de sair da sua zona de conforto e prosseguir. Não precisa você encontrar primeiras dificuldades para depois buscar ajuda. Busque ajuda já de início, principalmente quando a gente não tem muita noção do que a gente está fazendo. Então o Sebrae, ele é essa ajuda, é esse norte. É literalmente pegar na sua mão e te ajudar a dar os primeiros passos, nas primeiras coisas mais básicas de um negócio. Tendo esse norte, tendo essa coragem, você consegue prosseguir e você consegue voar literalmente com o seu negócio. Então, essas são as dicas principais que eu dou. E é isso.